De tudo isso, ó Deus, sabemos com a nossa consciência que o Senhor está dentro dos nossos corações, reinando em nossas vidas e nos assegurando pelo sangue do Cordeiro que o Senhor está com a sua igreja e que o Senhor está de fato cuidando da sua igreja. Pedimos, ó Deus, por cada irmão, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão vendo, aqueles que, ó Deus, não têm acesso, aqueles que estão enfermos, aqueles que não podem, ó Deus, estar nesse momento na tua igreja. Estamos nesse período de confinamento, de quarentena. Pedimos por cada um que está em sua casa, de maneira que o Senhor possa continuar na casa, no lar de cada irmão. E assim, ó Deus, continuar abençoando, protegendo e livrando todo mal. Pedimos, ó Deus, que tudo que for feito aqui seja feito pelo toque do Teu Espírito, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e possa ajudar cada irmão que está na sua casa, com a sua família, aguardando esses dias maus passarem. Assim, ó Deus, confiamos a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim, irmãos, esperamos que estes dias maus passem para, logicamente, estarmos juntos na igreja. Eu quero continuar louvando a Deus, e aí eu convoco o irmão Adriano para a gente poder estar glorificando ao Senhor. E vai aí adorando a Deus nos hinos que convoca você a esse momento de espiritualidade. Eu creio plenamente que Deus, Ele se faz presente na sua vida nesse instante. Creio plenamente que o que temos ouvido a respeito da palavra de Deus, daquilo que Deus
está fazendo no mundo. Nós estamos vendo, sendo testemunhas oculares de muitos acontecimentos, e inclusive esse confinamento nos comove, mexe com todas as famílias de maneira muito especial. E aí nada mais do que refletirmos e avaliarmos tanto o cumprimento da palavra de Deus, como também de que o nosso socorro, o nosso auxílio é Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus de fato é Deus, e aí a gente tem uma teologia aí, a gente tem uma doutrina estabelecida. Ele é Deus, Ele é Senhor, absoluto nos céus e na terra, de forma que o seu governo é eterno, a sua palavra é eterna. E por ser o governo eterno, palavra eterna, não tem como voltar atrás. Então, tudo que foi profeticamente lançado, revelado para os homens, ele haverá de se cumprir. São dias em que nós estamos refugiados, aguardando, dentre tantas pestes, terremotos, sinais nos céus, isso e aquilo, que já nos sobrevieram. Nós estamos vivendo mais uma, essa geração vive mais uma. À medida que esperamos esses momentos difíceis passar, esperamos esses momentos, esperamos em Deus. E Deus é o nosso refúgio. Assim, esse episódio de João, no capítulo 4, é um momento muito especial aí, quando a gente tem uma autoridade, quando a gente tem enfermidade, quando a gente tem um problema que vai além da condição dos homens. Então é uma situação que é muito parecida no seu enredo. Então nós temos aí João 4, 43 ao 54, porque temos um episódio de doença, e que nós estamos vivendo um episódio hoje de uma doença ainda em descobrimento, não se sabe ainda a gravidade total dessa doença. A gente vê, então, que há muito que se descobrir a respeito do Covid-19, né? O que ele vem fazendo no mundo tem provocado temor, pavor, pedido de socorro, angústia, confinamento, solidão, enfim, nós estamos vivendo esses dias. E aí, logicamente, que a gente procurou um texto que falasse então sobre cura, sobre enfermidade, sobre a autoridade de Deus, a autoridade dos homens em segundo plano. E aí esse texto fala do filho de um oficial do rei que estava muito doente. E, na verdade, nada teve solução além daquilo que já se tinha na medicina naquela época. E aí a gente percebe o seguinte, que tem muitos episódios bíblicos que se compara ou se assemelha aos episódios dos tempos contemporâneos, de maneira que as gerações estão passando, mas os problemas eles são dos mais variados e bem semelhantes, para que a gente possa entender que a palavra de Deus ela é atualizada a todo tempo. E aí, como ela é atualizada a todo tempo, ela serve para todas as gerações. Ela é eficaz em todo o tempo, por isso que ela serve para todas as gerações. Ela é refúgio em todo o tempo, por isso que ela serve para todas as gerações. Então aí a gente tem um leque de utilidade do que a palavra de Deus ela nos traz. E bem especial na vida, na casa de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada ser humano, porque nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos de Cristo. Mas por que Cristo? Porque Ele morreu e ressuscitou, e vivo está. Então Cristo é a maior autoridade, segundo a palavra de Deus,
para todos nós. Então, eu te convido a fazer a leitura desse texto que é bem conhecido. Eu tenho duas traduções. Eu tenho a tradução de João Ferreira e tenho a tradução de TI. E aí a gente pode compartilhar dessa tradução e a gente vê esse episódio, que é um episódio muito conhecido, mas que ele traz um significado muito importante, e principalmente que nós estamos vivendo tempos pertinho da Páscoa, e é muito semelhante, né? Tempos difíceis, Páscoa, Jesus, segurança, doença, ninguém tem solução, enfim, coisas muito parecidas, não é? Com aquilo que nós estamos vivenciando. Então diz assim: depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou na Galileia, os moradores dali o receberam bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa e tinham visto tudo que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho muito doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário público: você só crê quando vem coisas grandes ou grandes milagres? Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que meu filho morra. O filho dele estava à beira da morte. Ninguém sabia a doença, ninguém sabia de nada, na verdade. E agora tudo se defende diante de Jesus. É bem parecido como nos dias de hoje. Tudo está nas mãos de Deus. Não sabemos o tanto da gravidade, não sabemos o que na verdade nos sobrevirá, ou se tudo vai acabar amanhã, ou se tudo vai piorar amanhã. Uma coisa sabemos, que Jesus é o socorro. E aí ele está dizendo que ele foi a Jesus porque Jesus é socorro. Ele sabia que Jesus é socorro, porque ele já tinha tomado conhecimento a respeito disso. E aquele funcionário público, mesmo tendo autoridade, conhecimento patente, influência, talvez acesso a boa parte da medicina da época, mas nada podia de fato socorrê-lo. E aí a gente percebe que é muito parecido com os dias de hoje. E aí ele diz assim, ele respondeu: Senhor, venha depressa antes que o meu filho morra. Volte para casa. O seu filho vai viver. É interessante, né? Vai para casa, que o teu filho está vivo, mas muito vivo, disse Jesus. Disse Jesus àquele homem. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho encontrou-se com os seus empregados que disseram: o seu filho está vivo. Então ele perguntou a que horas o filho havia começado a melhorar. Os empregados responderam: ontem, 1h da tarde. A febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o teu filho vai viver. Então, ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido à Judeia da Galileia. Perceba então que nós temos alguns componentes aqui que nos faz então relembrar os tempos de hoje. Nós temos aí uma situação difícil, que é a doença desse jovem, o pai angustiado pela doença. Quantos e quantos não estão angustiados pelos seus entes queridos, pelas doenças que
tem assolado o mundo, e essa última que tem provocado grande pavor e temor. E aí, muita enfermidade em si e pouca solução. A verdade é que é pouca solução. Por isso que nós estamos confinados, porque é pouca solução. Não há ainda solução para a doença que está agora se alastrando pelo mundo. Não há solução ainda. Então, nós temos aí um funcionário público, mesmo ele sendo do governo, mesmo ele tendo algumas facilidades, mas ele teve dificuldade no tocante a curar o seu próprio filho, ou seja, vai além da sua força. Não está na sua força, não está no seu poder. E é bem claro deixar aqui, para que a gente possa entender isso muito bem, que Deus nos mostra todos os dias que nós temos uma certa capacidade de desenvolvimento, mas há os limites dos seres humanos. Os seres humanos precisam entender e ser humildes para compreender isso. Do mesmo jeito que a Bíblia anuncia que para Deus não há nada impossível, ou seja, Ele pode fazer todas as coisas. Então Ele pode repreender o Covid-19 ainda hoje, e ninguém mais ser infestado por esse vírus, como Ele pode continuar permitindo que ele se alastre pelo mundo inteiro. Ou seja, Ele tem o controle, o domínio, Ele é o Senhor e pode curar. Ele é o Senhor que tem autoridade. Quando Ele disse àquele jovem, não é? De que na verdade, Ele era o Senhor de todas as coisas, e aquele que tivesse o sentido ou a vontade de segui-lo, aquele jovem rico, deveria deixar tudo e segui-lo. Mas o coração do jovem rico estava lá no seu tesouro e tal, e aí por conta disso ele não conseguiu desapegar e não seguiu Jesus. Jesus nos convida a segui-lo e ver que Ele é a solução, Ele é a cura, Ele é o remédio, Ele de fato é o castelo forte. Enfim, Ele nos mostra que Ele tem autoridade sobre tudo aquilo que os homens não podem fazer. Assim, Deus pode fazer todas as coisas. O jovem doente, não havia solução até então para ele, mas o Senhor disse, vai para casa, que ele já está curado. É interessante isso. É interessante quando a gente percebe essa ordem direta de Jesus, pode até se assemelhar com os nossos dias. Fica em casa. Fica em casa, porque o Senhor é o Senhor que nos cura, nos liberta. É o Senhor que sara a terra, né? Então, Ele pode nos curar em casa. Ele pode nos curar em todos os lugares. A reserva não deixa de ser uma forma de prevenção e cura. E aí a gente percebe que o milagre de Jesus está quando Ele mesmo diz àquele funcionário público de que ele não teve nenhuma solução no rei, mas ele encontrou um rei absoluto, que é Jesus Cristo. E este rei tinha solução para ele. Então, na verdade, podemos dizer agora que Jesus precisa estar na minha vida, na minha casa. Eu preciso estar em casa, não é? Eu preciso estar contrito com Jesus na minha casa. Eu preciso de Jesus. Eu preciso clamar a Jesus. É o que o funcionário fez. Ele foi até Jesus, clamou a Jesus. Aí eu te convido a clamar a Jesus. Você que está sem fé, desanimado, está depressivo, angustiado, seja qual for o momento de tristeza, de angústia que você está vivendo, além desses que a gente está vendo nos noticiários, que todos os dias, todas as horas está passando, mas eu te convido a chamar Jesus, a convidar Jesus, a estar com Ele. Vai até Ele, através da tua oração, clama ao Senhor, busca o Senhor, para que Ele possa te salvar. É Ele que pode te salvar. Ninguém pode salvar as gerações
a não ser Jesus. Ninguém pode salvar estas nações infectadas. É o que, na verdade, a Bíblia faz o pré-anúncio e nos deixa essa certeza. Jesus tem autoridade para nos proteger, nos livrar de todo mal e curar todas as enfermidades. Pois eu digo que muita gente já foi infectada e já está curado. Tenho plena certeza que muitos que forem infectados, do leito sairá e será curado. E aquele que clama pelo nome de Jesus, com certeza encontrará misericórdia e graça no nome dele. Ele é graça e misericórdia para curar-nos de toda sorte de enfermidade. Disse aquele homem, eu creio na tua autoridade. E aí se confirma com o relato dos empregados. Os empregados fazem a comprovação. É aquilo, a prova dos três. Os empregados vão lá e dizem, olha, teu filho está bonzinho. Aí ele fica confuso, como é que pode? E que hora foi que aconteceu isso? Aí ele disse, olha, foi no mesmo horário que você estava lá conversando com Jesus. Então, podemos conversar com Jesus agora e sermos curados de toda sorte de enfermidade. Não é só o Covid-19, não é só os vírus que precisa de enfermidade do espírito, enfermidades que estão acontecendo dentro da tua casa e que você precisa buscar Jesus para que Jesus sare. Assim como Zaqueu convidou Jesus a entrar na sua casa, você também precisa convidar Jesus. E aí nesses dois momentos desse encontro bem especial, nós encontramos então a cura, nós encontramos o refúgio, a solução, a esperança. Jesus é tua esperança. Ele é a esperança da tua casa. Ele é que diz dos céus, eu ordeno, haja cura, e há cura, porque Ele é o Senhor da cura. Assim, irmão, eu quero te deixar essa palavra, quero te deixar nesse dia domingo essa palavra, para que você guarde em seu coração, para que você possa continuar esperando em Cristo Jesus e confiando, sabendo que você pode ir até Jesus e fazer o pedido, e Jesus atender o pedido imediatamente, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo pertence a Ele, como nós tínhamos dito desde o início pela manhã. A Ele pertence todas as coisas. Tudo é dele e tudo é para Ele. Assim seja glorificado o seu santo nome. Eu gostaria de convidar vocês a, mais uma vez, orar. E aí eu quero convidar a irmã Claudeci para que a gente pudesse compartilhar desse momento. E aí eu gostaria que você também estivesse aí compartilhando em oração, irmão. Continua em oração, compartilhando, clamando a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, a Deus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Estando ou não dentro da igreja, dentro do santuário, mas nós sabemos que nós somos a igreja e que Tu habitas em nossos corações, onde quer que estejamos. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigada por nossas famílias, muito obrigada por estarmos, a Deus, em comunhão contigo. Que nós possamos estar realmente contritos contigo sempre, Senhor. E que este seja um momento, seja uma fase em que nós possamos tirar para nos aproximarmos cada vez mais de Ti. Que possamos ter mais intimidade contigo. Possamos sair dessa fase renovados pelo Teu Santo e Divino Espírito. Vai ao encontro de cada um, Senhor, dispensando favor de acordo com a Tua santa e divina vontade, dispensando cura, dispensando soluções diversas. Tu sabes, ó Deus, a necessidade e o pedido de cada um neste momento. Abençoa-nos a cada instante, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu sei, irmãos, que bate uma saudade muito grande, a saudade de cada irmão presente no santuário, até porque o apóstolo Paulo disse que congregar é algo de Deus, estarmos juntos compartilhando
e preservando a coinonia, a comunhão uns com os outros. Mas nesses dias em que a gente está se reservando, obedecendo logicamente as autoridades, então vamos preservar isso. E lógico que a gente vai fazer os anúncios de acordo com o que o governo determinar para a reabertura dos trabalhos da igreja. Mas enquanto isso, enquanto não abre o templo, a gente continua glorificando a Deus com o apoio dos nossos irmãos aí e orando, clamando e unidos pelo cordão umbilical da fé, pelo cordão umbilical em espírito e em verdade. Agora eu te convido para que a gente possa glorificar a Deus. Não sei se no escrito a gente está bem à vontade aqui, irmão. Não sei se no escrito se tem algum louvor já engatilhado. Tem? Então, vamos lá, vamos glorificar a Deus aí. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de louvor que me comprou, unido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Como é bom adorar a Deus, como é bom cantar louvores ao seu nome. Eu creio que esses momentos têm lhe ajudado aí em sua casa, meu irmão. Nós temos vários irmãos que estão assistindo, vários irmãos que estão compartilhando e sendo abençoados. O culto, ele está sendo gravado
e logo mais para aqueles que não puderam assistir ao vivo, ele será lançado. E aí a gente pode amenizar um pouco a solidão e ao mesmo tempo abençoar a vida dos irmãos em suas casas. Continue orando, clamando ao Senhor. Nós faremos outras lives, nós estaremos ao vivo em alguns momentos. Nós estamos com uma equipe que está favorecendo isso. Eu quero aqui, irmãos, tanto agradecer a Deus pela vida de cada membro congregado, visitante da PIB em Moreno. A PIB em Moreno é uma bênção a cada irmão, cada congregado, cada visitante, aqueles que sempre têm nos visitado, cada um tem sido uma bênção. E nós estamos sentindo saudade de cada um. Assim como também os irmãos que estão nos dando apoio agora nessa tarde, tanto pela manhã como à tarde. Quero lançar aqui a minha gratidão. Eu queria que vocês estivessem orando pela irmã Claudeci, irmão Adriano, pela irmã Laiane, pelo irmão Renato, pela irmã Débora, irmã Fabiana, irmã Gisele. Quer dizer, esse grupo pequeno que está aqui, mas fazendo daqui um grupo extensivo até a sua casa, de maneira que o culto ele ganha proporção, ganha reforço de oração, ganha ajuda e é logicamente que nos unimos nesse laço familiar em Cristo Jesus. Eu quero lhe dizer que eu estou muito ansioso de que o templo abra as portas e a gente possa cultuar junto. Enquanto isso, vamos então nos ajudando dessa forma. Ora por mim, que eu oro por ti. Né? E toda a igreja ora uns pelos outros. Continua clamando para que Deus ele possa repreender esse vírus. E toda a estatística, né, que está sendo dita, que vai ser 2 meses, 1 mês, 40 dias, enfim, que toda essa estatística ela possa de fato cair por terra e que logo podemos voltar, quem sabe essa próxima semana, voltar às nossas atividades e aí a ascensão do vírus ela possa decrescer, cair e não ter mais contaminação, salvar muitas vidas e haver muita euforia pela misericórdia e bondade do Senhor. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e clamar ao Senhor, Ele ouvirá do céu, sarará a terra. Ele sara tudo, irmãos. Então, se Ele vai sarar, se Ele tem poder para sarar, então ótimo. Eu te convido a podermos orar e continuar orando. Então, um abraço muito forte, um carinho imenso por toda a PIB Moreno. Nós agradecemos profundamente por este dia. Este dia foi uma bênção, está sendo uma bênção. E assim nós vamos suspendendo esse trabalho pela saudade, mas também, logicamente, pela confiança em Deus. Ser confiante no Senhor, mantenha a tua fé, porque com certeza o Senhor continuará nos ajudando. Até mais, se Deus assim permitir. Se Jesus não voltar, bem, irmãos, vamos continuar nos vendo. Se Ele voltar, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque faça-se a vontade suprema do Senhor. E aí, com certeza, a igreja celebrará do mesmo jeito. Mas até lá, Deus te abençoe. Eu gostaria aqui de te dizer que eu te amo em Cristo Jesus, aqui como os nossos irmãos também estão se esforçando para fazer esse momento. Nós amamos a PIB Moreno em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e assim suspendemos esse trabalho e fica ligado porque a gente vai continuar proferindo outros momentos e horários de trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus.